Salve, salve, guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra. Esse é o vídeo de pós-jogo de 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Mesmo placar do jogo anterior entre os dois times na fase de pontos corridos do Campeonato Carioca. Só que esse jogo, o Flamengo, o adversário de hoje, teve um domínio muito maior do que do jogo anterior. E é daqueles jogos que a gente começa sentindo raiva, mas que a raiva vai dando lugar a outros sentimentos ao longo do jogo, como a preocupação, sentimento de aflição, para entender que ano é esse que está esperando pelo Fluminense. O Fluminense vai brigar pelo quê no ano de 2024? Pelo bi da Libertadores? Ou para não cair na fase de grupos da Libertadores? A gente vai brigar pelo título brasileiro? G4, G6? Ou para não cair no brasileiro? Porque em todos os jogos grandes que o Fluminense disputou esse ano, o Fluminense foi amplamente dominado em todos os clássicos. Todos. Volto a lembrar o que eu falei no vídeo anterior contra o Botafogo. Foi um 0-0 contra o Vasco, mas que o Vasco foi amplamente superior. 2-0 para esse mesmo Flamengo também. 4-2 contra o Botafogo, num jogo onde o Fluminense até esboçou uma reação, foi buscar um empate em 2-2 quando perdia por 2-0, mas que esfarelou rapidamente e facilmente. E mais uma vez 2-0 para o Flamengo hoje, mas que num jogo ainda mais aterrorizante. Aterrorizante pelas escolhas do Fernando Diniz, pelas escolhas de diretoria na formação do elenco desse ano, priorizando experiência ao invés de juventude, priorizando outras questões que eu não sei se passa exatamente pela qualidade técnica e sim pela liderança de jogador que tem passado vencedor, mas que hoje pouquíssimo consegue contribuir. E, enfim, antes da gente continuar falando sobre o jogo, eu quero pedir para você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, dar essa fortalecida aqui para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento. E você que é o torcedor que não vai passar pano para as escolhas, para as decisões do professor Fernando Diniz e nem para as escolhas de formação de elenco dessa gestão atual do Fluminense, que é uma gestão vencedora, esse canal é para você. Mas se você está aqui esperando um cara que vai passar pano, que vai minimizar essa derrota, falando que o Carioca não importa, eu me importo, eu quero ganhar o Carioca. Queria, porque o Fluminense, infelizmente, hoje se despediu do Campeonato Carioca. Não que o placar não seja reversível, o Fluminense reverteu esse mesmo placar no ano passado, mas que em todos os jogos grandes disputados esse ano, o Fluminense não deu nenhum sinal, e hoje continuou sem dar nenhum sinal de reação, nenhum. Foi mais um jogo onde o Fluminense foi amplamente dominado, facilmente batido, time lento, time previsível, time pesado, pouquíssimo criativo, sem escape, sem velocidade. Enfim, eu estou sendo até redundante falando que o time lento e time sem velocidade, que é a mesma coisa, mas para externar alguns sentimentos de um Fluminense que a gente viu hoje, que ainda se teve a entrevista do Felipe Melo no final do jogo, foi um negócio de arrancar os cabelos, gente. Eu não sei quem assistiu pela transmissão do canal Gold, o Felipe Melo dizendo na entrevista no final do jogo, na beira do campo, que o Fluminense, até a expulsão do Thiago Santos, foi muito superior ao Flamengo. Sendo muito honesto, eu queria muito saber que jogo é esse que o Felipe Melo participou hoje, que o Fluminense foi tão superior ao Flamengo até a expulsão, que eu não vi.
Honestamente não vi. Mas que isso sinaliza muito uma falta de autocrítica, de desempenho, autocrítica do trabalho que está sendo feito, e deixa a gente ainda mais preocupado de saber o que esses caras estão pensando realmente. Legal, falou de trabalhar em silêncio, também acho que precisa se trabalhar em silêncio, mas a torcida precisa muito de uma resposta. Já são 12 clássicos sem vencer, 12 clássicos sem vencer. Mas é muito preocupante ver muito torcedor ainda de barriga cheia com as conquistas recentes. Libertadores já tem 5 meses. Uma Recopa que é legal, bonito, foi importante, vibrei muito. Já são 2 semanas daquele título da Recopa. E em todos os clássicos que o Fluminense disputou nesse ano, foi inferior, amplamente inferior em todos. E o torcedor precisa muito acordar para essa realidade, precisa cobrar seriamente, precisa cobrar frontalmente, precisa questionar, precisa se tirar esse escudo que uma parte considerável da mídia independente tricolor tem ainda de proteção ao Fernando Diniz. Existe vida após Diniz, sim. Existe vida, existe Fluminense sem Diniz. Não estou pedindo a cabeça do professor Diniz, mas ele precisa ser questionado, precisa ser pressionado de fato por desempenho e resultado. Eu não vi a entrevista coletiva dele pós-jogo, não sei nem se eu tenho estômago para ver, porque as últimas foram ele potencializando, exaltando um time que não está jogando, não está conseguindo jogar, não está alcançando, para não dizer que não está alcançando resultado, ele está alcançando resultado muito pontual. O Fluminense não fez um jogo bom esse ano ainda, um jogo. Tem gente que vai dizer daquela goleada contra o Bangu, mas desculpa, gente, o Bangu foi vice-lanterna do campeonato. Tem gente que vai falar do jogo de volta contra a LDU, mas foi uma LDU que, sendo muito honesto, eu estava lá no Maracanã. Se fosse uma LDU um pouquinho mais corajosa, um pouquinho mais ousada, uma LDU um pouquinho menos acovardada de só se defender, gente, ali dava jogo. O time da LDU não é ruim, não. É que a LDU ficou inteira atrás e não fez aquela saidinha de bola extremamente irritante e pouquíssimo efetiva que o Fluminense insistiu em aplicar hoje em momentos muito delicados do jogo, no qual, se não fosse o Fábio, o Fluminense sairia com uma goleada vexaminosa nas costas. Vexaminosa. Ele fez cerca de 4, 5 defesas ali muito importantes ali, jogando a bola para escanteio e não dando oportunidade de rebote. Até porque se tivesse rebote ali na frente da área, a defesa do Fluminense estava ali, quando não estava perdida, estava sobrecarregada. Muito perdida e muito sobrecarregada. Posso até dizer que mais sobrecarregada do que perdida. Mas é muito delicado ver que Fluminense é esse que vem para 2024 pós-Campeonato Carioca. Fica a reflexão, fica o pensamento. E eu espero muito que o campeoníssimo Rei Kraus não apareça aqui do meu lado. Ok, isso aqui é um canal de pouca visibilidade, então dificilmente isso aqui vai chegar até ele. Ele tem canais mais importantes para dar uma espinafra, uma zoada. Mas que, enfim, se ele tiver um pouquinho de dó, de sensibilidade, e nem vai fazer isso, cara, porque, pelo amor de Deus, cara, foi vexaminoso o jogo do Fluminense hoje, vexaminoso, terrível, aterrorizante. Esse início de ano do Fluminense tem sido uma das coisas mais aterrorizantes que se projeta para um restante de ano. E a coisa precisa melhorar o quanto antes. Antes do Campeonato Brasileiro começar, o Fluminense tem mais esse jogo de volta, que por mais que possa não servir para buscar a classificação, honestamente, a gente não tem nenhum motivo para acreditar na reviravolta desse placar.
mas que o Fluminense consiga minimamente fazer uma partida minimamente mais competitiva semana que vem. Nem faço questão do resultado, faço questão da melhora do time, do desempenho, de se reinventar, como o Diniz já pôde se reinventar em outras oportunidades com esse mesmo Fluminense. É isso, gente. Não vou me estender muito mais por aqui e peço aqui mais uma vez sua inscrição no canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, dá essa fortalecida nessa nova mídia independente tricolor que se recusa a passar pano pro que tá muito errado. É isso, gente. Tamo junto. Valeu.